Boa noite. Iniciando agora o segundo dia da segunda semana da comunicação da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Esse ano com a temática Comunicação e Pandemia, para onde vamos? Devido à incidência do Covid-19, toda a programação ocorre de forma online pelas redes sociais do Legislativo, YouTube e Facebook, e pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, e também pelo site. O tema de hoje, engajamento e comunicação em tempos de crise, conta com a presença de 3 relações públicas que são referência em suas áreas de atuação. Para um bate-papo comigo e com a jornalista Vânia Marta Speiorin. Então, meninas, agradecemos muito a disponibilidade e dedicação para vocês estarem com a gente nessa noite fria aqui em Caxias do Sul. Pelo menos aqui, não sei como está aí as meninas. A Jussane aqui de Caxias, vai apresentar elas, né? Mas, enfim, a Aline também é de Florianópolis e a Tati de Brasília, né? Mas aqui em Caxias do Sul nós estamos com uma noite fria. Nós estamos aqui no nosso plenário, aqui da Câmara de Caxias do Sul, que é onde acontecem as sessões ordinárias dos nossos 23 vereadores, claro, sem a presença de público, né? Então, estamos só eu, a Vânia, a equipe técnica, para realizar esse bate-papo, que a gente espera que seja bem produtivo. E a gente está bem feliz, né, Vânia, de estar aqui hoje, é uma responsabilidade também. E eu já vou chamar a Vânia para apresentar nossas convidadas de hoje. É colaborar para que essa Semana da Comunicação aconteça de uma forma muito exitosa, né? Nosso coordenador, o Thales Armiliato, chamou a gente para essa responsabilidade, né, Cris? E a mesa diretora também, a Câmara, e estamos aqui para conversar, né? E com um time de relações públicas. Eu sou jornalista, então eu estou aqui meio que invadindo um território que a Cris sabe, conhece muito bem. E as meninas mais ainda, né? Mas eu vou então começar apresentando a Aline Weber, nossa convidada, é Relações Públicas e coordenadora do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a CGT Eletrosul Eletrobras. Também é conteudista do Fantástico Mundo RP, um dos principais movimentos de relações públicas do Brasil. Também está conosco a Tatiana Martins, que é Relações Públicas e chefe da assessoria de eventos da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Então, Escola Nacional de Administração Pública, um espaço em que a Tatiana é a Relações Públicas, que acompanha essa parte da comunicação. E temos mais uma convidada, né, Cris? Sim, a Jussane de Fátima Albeck, que é professora e coordenadora do curso de RP, aqui da Universidade de Caxias do Sul. O curso de RP, que está completando 50 anos esse ano, né, Prof. Jussânia? Então, ele começou o curso de Relações Públicas lá em 1971, de forma inovadora. Era um curso que, então, ele tinha seus preconceitos, então ele começou já de forma inovadora aqui. E, olha, esse ano comemora 50 anos, então a gente tem bastante gente formada nesse curso. Eu, inclusive, a Aline, né, Aline? Também. E também a Jussânia, acho que a própria Jussânia também é formada pelo curso da UX, né? A gente tem uma vereadora também, né? A Marisol Santos, Relações Públicas. Isso mesmo. Então, várias pessoas que estamos aí, estamos construindo a história do curso também, né, Prof. Jussânia? E a gente vai começar contigo com esse bate-papo. E já vou começar com a pergunta desta Semana da Comunicação, que é comunicação e pandemia, para onde vamos? Boa noite a todos.
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. Queria agradecer esse convite em meu nome, em nome da Universidade de Caxias do Sul. É sempre uma alegria falar sobre esse assunto que está cada vez mais presente na nossa vida e, enfim, no nosso cotidiano. Só vou aproveitar a tua fala a respeito da comemoração dos 50 anos, porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje. Como tu bem disseste, Cris, muitos profissionais da área da comunicação foram formados pela Universidade de Caxias do Sul, e especialmente no curso de Relações Públicas. A gente tem uma leva aí que ao longo do tempo foi ajudando a construir essa trajetória e fez com que a gente chegasse até hoje, nesse momento que é muito emblemático para nós. Especialmente porque aqui na nossa região foram esses profissionais que ajudaram a construir os primeiros departamentos de comunicação das organizações, né? E aí a gente vai avançando e vai percebendo assim aonde a gente chegou. E eu acho que, indo especificamente para o teu questionamento, é dizer que a comunicação ela nunca teve um espaço tão importante como ela vem tendo desde o início da pandemia. Houve uma ressignificação dos processos comunicacionais e os profissionais acabaram também tendo que abrir seus olhos e desenvolver novas ações, novas práticas, aprender a lidar com o novo. Foi um momento muito desafiador que trouxe novas alternativas e muitos aprendizados e que certamente vão nos direcionar para um novo momento. E esse momento certamente vai levar muitas das ações e das práticas que a gente está considerando no nosso dia a dia, coisas que até então não eram tão necessárias, né? A área de eventos, né, Cris, foi Prof. Jussânia, uma das mais afetadas nesse período pandêmico. Muita gente ficou até sem sustento. E essa é uma preocupação do campo da comunicação, enquanto curso, enquanto profissional que ajuda a formar profissionais, Prof. Jussânia. Como agir diante desse desemprego, né, dessa falta de mobilidade, porque foi isso que aconteceu com o profissional de relações públicas também, quando não pôde, e agora que está voltando aos poucos, né, mas quando não pôde efetuar, enfim, a organização de eventos, né, Cris? Eu acho que a área de eventos foi, assim, não a mais afetada, né? E eu gostaria de saber como isso passou pelos estudantes, como eles viram isso, né? Acho que eles devem ter ficado um pouco assustados com essa... Porque agora acredito que os eventos vão mudar bastante também o formato. E a gente não tem nem previsão de quando vai voltar a ter os eventos, né? A gente está tendo esse evento hoje, de forma online, de máscara, né? Então, quando que a gente vai poder ter um evento no formato que a gente conhece, né? Ou que até então conhecia, agora a gente não sabe como vai ser, né? Então, eu acho que eu queria saber como é que ficou a percepção dos estudantes, como eles sentiram essa pandemia, como eles notaram, como foi para eles. Bom, eu preciso começar falando que para os estudantes houve um impacto muito grande, especialmente relacionado à própria educação, né? Porque com essa pandemia, muitos deles acabaram enfrentando muitas dificuldades e até mesmo financeiras. Então, a gente começa falando por esse ponto, né? Num segundo momento, a gente vê uma reestruturação do próprio ensino. E aí a gente também busca aí um novo movimento de trabalhar essa situação que envolve a comunicação, que é o ensino e o próprio aprendizado, né? E aí, falando especificamente da área de eventos, muitos dos nossos alunos já trabalham, enfim, desenvolvem algumas atividades relacionadas e também alguns profissionais que já se formaram e que são, né, meus colegas, enfim, e que acabam desenvolvendo o seu negócio a partir da elaboração de eventos e tudo mais, a gente percebe que foi um dos setores mais afetados. Certamente tiveram que passar por grandes desafios, tiveram que se reinventar, se reestruturar. Foi um período muito difícil
e ainda continua sendo, porque as coisas elas não mudaram, né? Eu posso citar um exemplo assim do quanto os eventos eles também atingem os próprios alunos. A gente teve agora alunos que se formaram no final do ano e que estavam a gente estava numa bandeira vermelha e aí estava tudo organizado para suas festas, enfim, para comemoração desse grande dia que é o dia da formatura. E quando esse dia chegou, a bandeira mudou, uns 2 dias antes. E aí todo o envolvimento que eles tinham tido com relação à organização dessa festa, né, desse momento comemorativo, acabou não sendo alcançado, conquistado, né, do jeito que eles gostariam. Não pôde haver uma formatura presencial, as festas, os locais que eles contrataram para os serviços da organização, enfim, não puderam acontecer até o momento, e aí eles tiveram que, enfim, né, repensar se eles gostariam de esperar mais um pouco, e aí até esse presente momento posso dizer a vocês que a formatura para muitos ainda não aconteceu, porque eles preferiram esperar por ter uma cerimônia de fato presencial, e para outros, né, a formatura aconteceu de forma online. Então, assim como aconteceu para eles, nesse momento, enfim, de uma comemoração que era super importante, também aconteceu para muitas outras pessoas. E acaba que um evento é sempre um sonho, é sempre uma realização muito grande na vida das pessoas, né? E aí, quando chega nesse dia, isso não acontecer, é muito triste. Mais ainda para quem está de fato por trás disso tudo, né? Quem está na organização. Imaginem vocês, assim, de uma hora para outra, agora mudou a bandeira, agora a gente não pode, ou agora a gente pode fazer, mas com uma restrição muito grande. A todo momento, uma situação nova que leva, enfim, as pessoas a repensarem, né? A reavaliarem as suas práticas e as suas atividades. Mas eu acredito que a Tati, por trabalhar diretamente com o setor de eventos, também tem muita coisa para falar sobre isso. A Tati também que trabalha com o setor de eventos e de educação também, é o mesmo segmento, né? Os 2 segmentos. Acho que sim, Tati, o que tu percebeu de diferente também em outra cidade, né? Outro estado para nós? Como é que foi aí? Aqui a gente foi bem afetado, mas acredito que aí também, né? Boa noite a todos e todas. Antes de responder, deixa eu só fazer meus cumprimentos aqui, né? Agradecer a oportunidade ao presidente da Câmara, o Vilúcio Luiz, aos colegas Thales e Dinerley, que me fizeram o convite mais diretamente, as colegas que estão aqui, né? Aline, Jussânia, Cris, Vânia, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria poder participar de um evento aí na minha querida Caxias do Sul, né? Eu estou em Brasília, mas o meu coração está aí sempre. Continuando aí o que a Jussânia colocou, o setor de eventos, né, ele foi extremamente afetado. Eu até anotei uns dados aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. São dados de uma pesquisa que saiu recentemente, né, que diz que o setor de eventos hoje no Brasil ele representa 13% do PIB nacional, né, direto ou indiretamente. E em 2020, a gente teve uma perda na casa de 270 bilhões de reais e cerca de 3 milhões de postos de trabalho, também diretos e indiretos, perdidos por conta da pandemia, porque acabaram os eventos presenciais, né? Eles foram totalmente descontinuados. Então, realmente foi uma área muito afetada, que, por um lado, se perdeu todo esse mercado e toda essa importância. Por outro lado, a gente teve que se reinventar, como a professora Jussânia falou, né? Encontrar alternativas. E aí, então, as plataformas de streaming foram a nossa solução. E aí, então, foi o boom, né, dos eventos virtuais, alguma coisa de eventos híbridos, né? E, linkando com a pergunta do começo, né, para onde vamos, nós vamos para o digital, né? Que é a combinação do físico com o digital, né? Mesmo que a gente volte para os tempos, digamos, normais, né? Pós-pandemia, essa experiência diferente que os eventos virtuais trouxeram, ela não vai mais sair das nossas vidas de eventos, né? A gente vai ter sempre essa possibilidade de poder transmitir os eventos para captar audiências que a gente não imaginaria com os nossos eventos presenciais, né? E já numa tendência da gente chamar não mais de eventos, mas de experiências, porque a gente vai agregando aí, então, outras coisas como
gamificação, internet das coisas, enfim, uma porção de recursos novos que estão chegando aí, né? Inteligência artificial também nos eventos. Então, o nosso futuro é esse, é um futuro híbrido, né? É um futuro que mistura o físico e o digital, acho que tanto nos eventos quanto em outras ferramentas de comunicação que a gente tem utilizado por aí. Tatiana, então quer dizer que nesse hibridismo se reduz, então, o contato, se reduz o afago, o afeto direto, o abraço? E será que... Se reduz o contato, mas aí tem uma outra coisa que eu gostaria de comentar, de um evento que eu assisti recentemente na Berge, né? Uma fala da diretora da Coca-Cola, diretora de comunicação e sustentabilidade. Ela fala que a forma de inovar na comunicação é abrir a escuta, né? Então, em tempos de pandemia, onde a gente não pode mais se tocar e se encontrar, a gente tem que encontrar alguma forma de escutar, né? E os eventos, as pessoas, a gente percebe, as pessoas têm buscado uma interação, seja pelo chat lá da live no YouTube, né? Seja por uma participação mais próxima, mas as pessoas, elas não querem só ouvir, elas querem ser ouvidas, da forma que for, né? A gente está aprendendo esses caminhos ainda, né? Mas eu acho que essa coisa do feedback, né, da comunicação de duas mãos, ela precisa continuar existindo de alguma forma, mais próximo, mais distante, né? E isso é muito importante. Eu acredito que aproximou, né, acelerou, na verdade, a internet, alavancou o uso da internet, das redes, mas também foi necessário usar uma linguagem mais humana, né, para poder estar em contato. Então, esse quesito de ouvir também foi importante, né, não só de ouvir as pessoas, para aproximar elas também, porque redes sociais, às vezes, criam uma distância, né? Então, foi necessário humanizar o contato pelas redes sociais, pelas mídias, né? Meninas, eu também quero escutar um pouquinho da Aline agora, né, que também atua no setor de eventos. Também. Isso, para ver como é que foi para ti, como é que está sendo também. Sim, boa noite, pessoal. Dar um oi para todo mundo. Agradecer muito, né, a todos, né, em nome do presidente da Câmara também. Agradecer o convite ao Thales, às meninas. Estou muito feliz de estar em Caxias do Sul, né, a cidade onde eu nasci, né. É uma honra estar com relações públicas tão experientes, né. Eu me formei junto com a Jussânia, né. A gente estava conversando antes, assim, é uma alegria estar aqui representando as relações públicas, porque a gente sabe que tem muitas pessoas boas, né, muito boas em Caxias do Sul. E eu fico feliz de estar aqui nesse painel. Então, quando a pandemia estourou, eu estava em licença maternidade, né? E aí, quando eu voltei, tudo estava diferente. Eu fiquei com muito medo, né? Na verdade, porque tudo era novo e as pessoas já estavam, né, meio que se acostumando. 6 meses depois, eu cheguei para organizar um evento online, né? Como é que a gente começa organizando um evento, fazer um cerimonial num evento online? Então, realmente, como a Jussânia falou, a gente teve que se reinventar, todos os profissionais de eventos, né? Fazer o som, fazer um fundo, painel ou qualquer coisa, todos os profissionais tiveram que se reinventar. Mas também a gente teve vários ganhos, né? Eu trabalho na Eletrosul, né? A CGT Eletrosul, ela é uma subsidiária da Eletrobras, aqui no sul do Brasil, né? Então, a gente atua nos 4 estados aqui do sul, mais Mato Grosso do Sul, e a gente tem alguns empreendimentos no norte. A gente sempre, assim, a nossa sede administrativa é aqui em Florianópolis, e a gente tinha sempre uma dificuldade de falar com todos os empregados. Mesmo que a gente colocasse uma videoconferência, as pessoas não eram acostumadas a estar em videoconferência, né? Hoje a gente já sabe como liga, onde que vai, quais são os canais e tal. Então, eu acho que a gente aproximou muito dos empregados que estavam distantes, né? Então, a gente tem que ver, né, ganhos e acertos, né? A gente aprendeu coisas novas, eu acho que isso é muito legal, a gente aprender coisas novas, né? Desafios novos, como que eu vou engajar? Hoje eu já chego, já converso com eles, já vamos lá
já quero também conversar com o pessoal aí, ó, quem está assistindo a gente pelo Facebook, já vai colocando ali as suas perguntas, já vai, né? Então, a gente já vai estimulando a plateia de outra forma, que às vezes no presencial, né, é diferente, né? Mas a gente vai aprendendo, vai se modificando. Eu acho que é muito interessante também a gente ser aberto ao novo, né? Aline, eu também te pergunto, que bom que você trouxe esse assunto, porque a Semana da Comunicação também tem esse propósito de engajar não só profissionais da comunicação, mas a sociedade que se comunica, né, e que está aprendendo a se comunicar cada vez mais a partir da necessidade, né? José Saramago já dizia que a necessidade move o mundo, e como tu colocaste, talvez os trabalhadores, né, tinham receio até de mexer nas tecnologias. Hoje, a minha mãe, por exemplo, está lá tendo uma aula, né, remota. Agora, o sênior, minha mãe está com 60, eu saí de casa, ela está lá, estava em aula. Então, aprender a lidar com isso, né, as plataformas à distância, fazem um novo jeito, não só para vocês de relações públicas, né, de fazer eventos, mas para a sociedade em geral. E o cidadão que está em casa... Exato. Ele está atento a isso e precisa estar. Então, hoje, o cidadão comum também precisa estar engajado no aprendizado dessas novas tecnologias, desde o chão de fábrica, a zona rural, a todas as áreas. Com certeza. E é inclusivo, né? Qualquer pessoa hoje com o celular pode participar, né? Qualquer pessoa... claro, tem que saber lidar um pouquinho com a tecnologia, mas pode participar, né? E antes não, de repente não iam conseguir, né? Então eu acho que é um ganho para a gente também. Cris, eu quero só, antes de tu começar a perguntar, eu quero aproveitar que a própria Aline comentou que ela estava em licença maternidade, eu estive em licença maternidade, você esteve em licença maternidade. E a gente está em mulheres, mas também a gente teve, essa pandemia trouxe um impacto grande na vida das mulheres, nas mulheres comunicadoras e nas mulheres trabalhadoras em geral. Aline, e eu vi que a Aline escreveu, né, no Fantástico Mundo RP, para o Dia das Mulheres, ela fez todo um artigo interessante sobre isso, como fazer um evento para, então, contemplar as mulheres. Ela até discorreu sobre isso e deu dicas, mas ela também coloca lá a realidade que a pandemia comprometeu a vida, assim, de muitas mulheres, além do desemprego, comprometeu o fazer. A mulher acaba ficando mais em casa e acaba tendo que ter muitos fazeres. Você sentiu isso na pele, enquanto uma mulher, relações públicas, comunicadora, mãe, profissional? Senti, Vânia. A gente, ainda mais com um bebê pequeno, a gente não tem escola, né? Eu acho que todas as mães que tiveram que trabalhar em home office, né? Não ter uma rede de apoio, né? Para te apoiar. A violência contra a mulher também aumentou muito agora na pandemia, né? Além de relações públicas, né? Da Eletrosul, eu sou coordenadora do Comitê de Gênero, Raça e Diversidade. Então, a gente tem todo esse olhar também, né, do assédio, da violência sexual e de ter oportunidades iguais para homens e mulheres dentro da empresa. Homens e mulheres, raça, diversidade, que todos tenham um ambiente bom para se trabalhar, né? E eu senti bastante, sim. É bem complicado, né? Porque eu estava com um bebezinho pequeno, né? 1 ano e pouquinho. E eu sou separada, então a gente tem que dar conta de tudo, né? Mas eu acho que são várias mães, né, que aprenderam isso. A gente serve também para dar bastante valor aos professores, né? Que a gente vê que realmente a escola é um local muito especial, porque a gente não dá conta de tudo, né? E como mulher, a gente tem que, além de tudo, cozinhar, fazer a limpeza, né? Então, esse trabalho também não remunerado da mulher, né? A gente tem que começar a chamar os homens, né? Que trabalho doméstico é de quem mora na casa e não da mulher, né? Criar filho é dos pais e não da mãe, né? Então, a gente tem que chamar o homem para vir junto, que só com um ambiente melhor para a mulher é que a gente vai conseguir
ter um ambiente melhor para todos, né? Isso reflete na criança, isso reflete na mulher como trabalhadora, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? E a gente estava falando de engajamento, né? Como que a gente engaja, né? Como que o Relações Públicas vai engajar as pessoas? Engajar não é só a curtida lá na rede social da empresa, né? Engajar é que os empregados se sintam parte, né? Que os clientes vejam o propósito da empresa, que é uma empresa que se preocupa com o empregado, que se preocupa com a sociedade. Então, isso que é engajar, que o mercado enxergue valor naquela empresa e que ela não vai ter uma crise, como várias crises que a gente passou. A gente está passando pela pandemia, né? Mas a gente passou ano passado pela morte, né? No Carrefour, né? De racismo, né? Com o homem negro. Então, essa crise, né? Então, são vários pontos. Mariana, um desastre ambiental. Então, são várias coisas que fazem as pessoas se engajarem com a empresa, defenderem a tua empresa, né? A gente trabalhando ali na área de responsabilidade social, eu trabalho junto, né? Com o Comitê de Gênero, Responsabilidade Social. A gente vê que está se falando muito, né? Do ESG, né? Que é Environment, né? Environment, agora eu perdi a sigla aqui, deixa eu achar para falar direitinho, porque é em inglês, né, gente? É chique, né? Mas são os aspectos ambientais, sociais e de governança, né? De ética nas empresas, né? Então, ESG, é um dos temas que até a Berge colocou que vai ser o top da comunicação nos próximos 3 anos que vai estar se falando. Então, eu acho que todos, assim, comunicadores, estudantes, têm que ficar muito atentos a esses temas, né? Para que a empresa reflita, seja uma empresa que realmente engaje, que faça as pessoas vestir a camisa e defender, né? Porque aí a gente vai ter realmente o engajamento que a gente quer. A Aline, só dar um recadinho, quem está nos acompanhando pelo Facebook, quiser mandar essa perguntinha também para nossas convidadas, nós estamos também à disposição. E eu também gostaria de perguntar para vocês, né, nossas convidadas hoje, as pessoas ficaram muito mais comunicativas, né, com a chegada dessa pandemia, digamos assim, com o celular, muita gente já grava vídeo, pessoas que a gente nem imaginaria, assim, antes, digamos, perderam a timidez até. Porque foi a necessidade, né, Vânia, como tu comentou. Então, as pessoas precisaram perder a vergonha, se mostrar, né, ter uma exposição. Só que a gente também teve outro problema, porque a gente teve uma avalanche de informações, muitas informações, e eu acho que a gente perdeu um pouco do essencial, o que interessa, o que é realmente relevante. E teve as fake news também. Então, como lidar com tudo isso? Como a gente poder filtrar um pouco de tudo que a gente percebe, de tudo que a gente recebe pelas redes sociais, né? E poder utilizar isso de uma forma melhor. Caiu o sinal? Bem, eu posso falar sobre isso? Ótimo, pode sim. Eu acho que, assim, nesse momento, mais do que nunca, eu acho que, assim como as colegas falaram, né, o digital, ele tomou uma proporção muito grande na vida das pessoas. Cada vez mais a gente se torna dependente. E esse fato da gente estar distante fisicamente faz com que a gente vá procurar as pessoas, vá procurar esse contato de outras formas, outras maneiras, né? E às vezes essa enxurrada de informações que vem, elas às vezes nem tem tanto, não tem um interesse tão grande, assim, não teria uma representatividade tão grande, mas pelo fato das pessoas também estarem necessitando, né, de um contato ou de uma aproximação, elas acabam buscando nas redes sociais, especialmente, essa aproximação. E a gente perde muito com isso nesse sentido, né? E levando um pouco para o lado organizacional, eu acho que, assim, houve uma grande mudança relacionada ao digital. A comunicação, especialmente, está caminhando para um outro lado. A gente está buscando essa aproximação, esse engajamento que a Aline acabou de comentar, por meio da tecnologia.
Uma das coisas que mais chama atenção hoje é o fato da gente estar distante, mas ao mesmo tempo muito próximo da casa das pessoas, da família das pessoas, dos contatos que estão relacionados a essa vida que passou a ser vivida, essa vida profissional que passou a ser vivida dentro das nossas casas, né? Então, acho que há uma dependência grande aí nesse sentido, e há também uma preocupação que precisa estar cada vez mais presente, que é o fato de como olhar para esse colaborador, para essa pessoa que está do outro lado, né? Como é que a gente consegue tornar essa comunicação que é tecnológica mais humana, mais genuína, né? E aí eu acho que cabe às organizações também esse repensar essa própria comunicação, a reavaliar, né? Repensar e refazer todas as práticas que a gente tinha até então. Então, acho que esse momento também é um momento de muitas descobertas. E eu acho que cabe muito também um papel organizacional nesse sentido, de levar uma comunicação mais efetiva, para a gente fugir um pouco desses aspectos da comunicação que não contribuem significativamente, né? Então, a própria comunicação organizacional, ela também pode ser feita pelas redes sociais, né? A gente também busca engajamento aí, buscamos isso através do conteúdo, da aproximação das pessoas, pensar de que forma ela pode ser aproximativa. Então, muitos incrementos digitais foram surgindo e eles também cumprem um papel muito importante, né? Então, acho que não só nas redes sociais, enfim, mas a comunicação organizacional também tem um papel bem relevante neste momento. Prof. Jussânia, já vou aproveitar que você comentou sobre a questão do home office e quero que a Tatiana nos diga se ela também chegou a trabalhar, está trabalhando em home office e como dar limite para as coisas. Até onde vai minha vida pessoal nessa história, até onde vai minha vida profissional no ambiente de casa. Como a gente pode dar conta de uma comunicação adequada desses eixos? Então, eu estou trabalhando de home office. Na verdade, eu estou trabalhando de forma híbrida, né? Porque, como a gente sabe, a área de eventos sempre acaba tendo que ter alguma atividade presencial. Por exemplo, aqui em Brasília, eu cheguei a acompanhar, nesses tempos de pandemia, eu cheguei a acompanhar o meu presidente em alguns eventos que aconteceram, até no Palácio do Planalto, e algumas coisas que estão acontecendo aqui, ou nos híbridos mesmo, ele recebendo alguém na escola, né, 2 ou 3 pessoas ali para fazer uma mesa de abertura de um evento, alguma coisa assim. Mas eu diria que 90% do tempo eu estou em trabalho de home office. Não é fácil, né, e eu acho que é uma coisa que a gente vê assim que é um sentimento geral que as pessoas, ao mesmo tempo que estão no conforto de casa, se sentem como se estivessem trabalhando mais do que se estivessem indo para os seus postos de trabalho, para as suas organizações, para os seus escritórios, né? É uma sensação que a gente tem que a gente trabalha mais, né? Mas a gente precisa muito estabelecer esse limite, né? É muito importante a gente estabelecer esse limite entre as horas que a gente trabalha, as horas que a gente descansa e as nossas atividades de lazer e né, as atividades domésticas que a gente tem que fazer, que nem a Aline aí que tem bebê, né, tem filhos para atender e tudo mais, né? Então, isso é muito importante a gente saber estabelecer esses limites, né, durante o home office. Agora, voltando um pouco àquele ponto ali que a gente estava falando antes de engajamento, que você falou um pouco de fake news e enxurrada de conteúdos, acho também que por a gente estar em home office, a gente acaba ficando muito conectado, como a gente não ficaria tanto quanto se a gente estivesse num esquema normal de trabalho, né? E isso, ao mesmo tempo, tem um ônus e um bônus, né? Falando mais em empresas e organizações, tem um ônus e um bônus, porque a forma que a gente tem, eu acho, né, opinião minha, a forma que a gente tem hoje de separar o joio do trigo é a gente oferecer bons conteúdos, né? Eu acho que o conteúdo, na verdade, é o que faz a diferença e que vai fazer a diferença daqui para frente, porque justamente por a gente estar tendo uma enxurrada de coisas, de pessoas, de veículos, de influenciadores, né, de empresas, de marcas, né? As marcas, as empresas e os profissionais que comunicarem com verdade
que conseguirem despertar confiança, né, naquilo que eles estão comunicando, porque as pessoas também, justamente por terem muitas fontes, elas conseguem verificar se aquilo que a gente está falando é verdadeiro, né, ou se faz sentido para elas, se conecta com os valores delas, né. Justamente por isso, eu acho que o conteúdo é a grande chave para fazer a diferença, né, nos tempos de hoje. E a gente consumir bom conteúdo é isso, é a gente buscar aquelas coisas com a que a gente se identifica, mas sem querer ficar só dentro de uma bolha, né? A gente poder dar a si mesmo essa liberdade e essa vontade de ouvir diferentes lados, né? A gente vê hoje em dia no nosso cenário uma polarização muito grande, né? Tanto política quanto de pensamento, né? E eu acho que a única forma que a gente tem de romper certas coisas é a gente pensar. Aí já lembrando o que a Jussânia falou, fazendo referência, a gente lembrar que a gente tem um humano ali atrás, né? A gente não está brigando com uma ideia, a gente não está brigando com um fato, a gente está, de repente, brigando com pessoas, né? Então, assim, é importante que a gente possa olhar todos os lados, entender outros pontos de vista, né? E buscar esses conteúdos em que a gente veja, né, que existe confiança e verdade. A Aline também, ela é produtora, né, a Vânia já citou, do Fantástico Mundo RP, e a gente queria também entender um pouquinho como que é essa produção de conteúdo, Aline, como vocês constroem, como é que é construída a temática desses conteúdos que vocês produzem. Então, o blog nasceu há 8 anos atrás, né, em Frederico Westphalen, né, na universidade lá. As meninas criaram para uma matéria, né, da universidade, e foi crescendo. Hoje nós somos 10 mulheres, né, espalhadas, relações públicas espalhadas por todo o Brasil, né. Eu sou sênior, né, a mais velhinha, né, de todas elas, né. E sou muito feliz de participar e criar o conteúdo, né, porque eu acho que é isso que faz crescer a nossa profissão, né? Muita gente reclama, relações públicas não é valorizado, ou coisas do gênero, né? E eu acho que quando a gente produz conteúdo é que a gente consegue que se valorize a nossa profissão, né? Mostrar o que a gente está fazendo, né? Muitas vezes a gente diz, o relações públicas é o profissional dos bastidores, né? Não, a gente tem que trazer o holofote para a gente, né? Então, muito do blog é isso, né? É um projeto paralelo, né? A gente não ganha nada para isso, né? E cada uma das meninas, uma semana, a gente faz todas as redes sociais do blog e posta, né, no Medium, que é a plataforma que... Então, toda semana tem texto diferente, a gente tem autores convidados, as pessoas que são da comunicação, estão nos ouvindo, podem mandar também. Sigam o Fantástico Mundo RP, a gente está em todas as redes, né? @Fantástico Mundo RP, né? O Medium também, né? Que é onde a gente coloca os textos, né? Essa semana até eu estou escrevendo e quero convidar vocês que amanhã ou quinta eu já vou postar um texto referente a essa nossa conversa aqui, que eu já vou aproveitar, né? Para colocar um pouquinho sobre o que a gente está conversando lá. E é isso, convidar todos para curtirem e compartilharem o conteúdo das relações públicas, né? Surgiu como uma coisa paralela, a gente não faz para ganhar dinheiro e ganha muito mais que isso, porque a gente está sempre, todas as semanas ali, lendo um texto diferente sobre relações públicas, que a gente leu das colegas, e aprendendo para a gente escrever também. Então, eu acho que é fantástico a gente ir trazendo, né, para toda a comunidade de relações públicas essa oportunidade também de chamar a atenção de temas que estão em voga, né, que estão na mídia, né. É muito legal, é muito legal essas iniciativas de relações públicas, né, que acho que nunca tanto uma profissão teve que falar tanto quanto a sua função, né. E eu acho que toda empresa precisa de um RP e toda pessoa precisa de um RP, né? Não só isso, a gente vê muito mais fora do que aqui no país, mas a gente nota que, além das empresas, as pessoas também precisam de um RP para gerenciamento de crise, para imagem.
Então, eu acho... Precisa, os mecanismos, as empresas, enfim, elas precisam de profissionais da comunicação. Relações públicas, jornalista... A gente não está ouvindo. Não está ouvindo? Teu telefone, teu microfone. Presta um pouquinho. Eu queria dizer que todas as empresas deveriam apostar mais na comunicação, tanto jornalistas, relações públicas, propaganda e publicidade. Por quê? Porque você fortalece a sua imagem. Você consegue qualificar, Cris, o seu trabalho, o seu produto. Não só a empresa, né? Instituições públicas também, entidades, ONGs. E essa Semana Municipal da Comunicação também é para isso, que as pessoas, em tempo de crise, não tirem de cena os profissionais da comunicação, pelo contrário, incluam. É justamente esse profissional que pode ser a chave para um up no seu negócio, um up na área pública, um up nas entidades. Por quê? Porque a gente consegue lidar com essas imagens, com a comunicação, com o conteúdo, como bem falou a Tati, como também complementou a Aline. E eu queria aproveitar, eu sei que a Cris tem perguntas, né, de gente de casa, eu só vou, então, já passar, depois eu faço a minha pergunta, tá, Cris? Então, acho mais importante quem está em casa, participando, fazer a nossa pergunta aqui com a Clarinha. Então, nós vamos falar com as perguntas, né, pelo Facebook, estamos recebendo. Foi? Tá, não. Então, como eu estava falando, a gente tem perguntas que a gente recebeu pelo Facebook, né? A Clara trabalha com nós aqui no setor de relações públicas e ela vai participar trazendo as perguntas dos internautas. Sim, a gente está acompanhando na live do Facebook e nós temos a primeira pergunta para a Prof. Jussânia, é do Álvaro Oliveira. Ele diz: você sempre nos ensinou nas aulas sobre o plano B. Nós temos que ter esse plano B engatilhado. Então, ele provavelmente é aluno da Prof. Jussânia. Ele pergunta: hoje, você acredita que as empresas que tinham essa mentalidade conseguiram se estabilizar melhor na pandemia? Oi, Álvaro. Obrigada pela tua participação aqui e também pela tua pergunta. O Álvaro foi meu aluno e é um prazer te reencontrar aqui. Olha só, o plano B tornou-se, assim, fundamental. Principalmente assim, depois da pandemia, as organizações precisaram pensar e colocar em prática esse plano B. Mesmo aquelas que não tinham esse plano B, precisaram pensar em novas estratégias, em novas oportunidades para que seus negócios pudessem continuar. E aí, um ponto bem interessante é o seguinte, que para muitos negócios, esse olhar para o digital, que acabou sendo, né, uma grande oportunidade para as empresas, se tornou algo que provavelmente vai dar continuidade, né? Se tornou uma nova forma de sustentar, de se manter e também de ter uma rentabilidade. Então, eu acho que assim, esse plano B, esse olhar para o que está acontecendo, ele é sempre necessário. Nós nunca podemos contar com o imprevisto sem pensar em que ações a gente pode tomar. E mais do que nunca a gente vivencia isso, né? A pandemia nos mostrou. A gente teve que lidar com o impensável. E agora ele está se tornando uma realidade que é comum e que deve permanecer por algum tempo. E, enfim, os negócios precisaram ser reinventados. Então, ter esse plano B aí, eu acredito que para muitos negócios, não só conseguiu salvá-los, mas também conseguiu dar destaque a eles, né? Eu vou puxar um gancho agora pelo que a Vânia acabou de falar, que tem a ver com a imagem e a reputação, né? Que tem a ver com isso também. As empresas que tinham uma boa imagem e uma boa reputação, nessa estratégia do digital, se saíram muito bem. E mesmo nesses momentos críticos que acabaram perpassando, né, essa fase da nossa vida aqui, em muitos momentos eles se tornaram mais leves em função dessa imagem e em função da construção da boa reputação, que é uma das nossas atividades, né? O profissional de RP, quando trabalha na comunicação, ele se volta muito para a construção e para a consolidação da imagem e da reputação organizacional ou das próprias pessoas, né? Então, acho que mais do que nunca o nosso trabalho se mostra necessário e engrandecido. Ótimo, professor Jussânia. Nós também temos outra pergunta, né, Clara, para a Tati. Temos uma pergunta para a Aline, dessa vez.
A Rose Barato pergunta: como um profissional do Departamento de Relações Públicas de uma empresa pode, neste momento de pandemia, estimular, acolher e fazer com que ele, o colaborador, sinta-se protegido e seguro no ambiente de trabalho? A gente tem que trabalhar muito unido ao RH, né? Ao Departamento de Gestão de Pessoas. A gente tem que estar bem alinhado com eles, né? Porque a gente sabe que a gente está com muitas pessoas com depressão, síndrome de burnout, trabalhando muito, muitas pessoas que que pegaram o corona, que tá, né? Ou que tem algum parente que está dando apoio. Então, a gente tem que trabalhar muito com o acolhimento, né, desse colaborador. A gente tem que trabalhar com as lideranças, as cobranças que são feitas. A gente tem que começar a entender, né, esse colaborador, essa mãe também que a gente estava conversando, né, que está em casa, tentando se desdobrar e trabalhar, né. Então, a gente tem o cuidado, né, vai marcar uma reunião, a gente tem que perguntar o melhor horário, a gente tem que, quando a gente conversa com o colaborador no início da reunião, pergunta como é que ele está se sentindo. Eu acho que é muito importante a empatia nesse momento, né? E não só o trabalho, a produção, né? A gente tem que pensar no colaborador como um todo, né? Como uma pessoa. E a gente tem trazido ali na Eletrosul, né? A gente tem trazido assim, sempre as notícias sempre atualizadas, né? De como está a pandemia dentro da empresa, né? Então, os números, como é que tá, né? Porque as pessoas também têm muito medo, meu Deus, meu colega, o que aconteceu, né? Então, a gente mantém os números atualizados, a gente faz webinars, mas também a gente pensa que a gente está sobrecarregado de coisas, né? Muitos webinars, muitas reuniões online, então a gente tem que ter esse cuidado também de não sobrecarregar a pessoa, né? Com muitas informações, né? E campanhas e tal, e tentar trazer um clima bom, né? Fazer um happy hour, estimular algumas coisas assim. A gente vai fazer agora, tá fazendo a semana de qualidade de vida, né? Então pensar um pouquinho na tua qualidade de vida, uma aula de ginástica laboral para todo mundo em casa, fazer uma gincana com que a família apareça, vamos tirar uma foto, sabe? Então a gente tem vários meios de estimular um pouquinho a pessoa se sentir bem, se sentir acolhida, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Espero que tenha respondido aí. Muito bem. Aline, antes de eu passar aqui com a Cris e com a Clara, eu quero te perguntar para a prof. Jussânia e também para a Tati sobre a questão da imagem individual, ao mesmo tempo que a gente expõe também um pouco da nossa casa, a gente expõe mais a nossa imagem individual. E também nas redes sociais, a gente vê que algumas pessoas têm postado muito mais, expondo o seu ambiente caseiro. Até onde a gente deve ir, até onde a gente pode ir pensando nessa imagem que tu falas, que a prof. Jussânia também comentou antes, sabe? Agora pensando na pessoa, né? Antes a gente falou de empresa, imagem e reputação de uma empresa, mas pensando individual, o cidadão comum. Como ele pode cuidar melhor dessa imagem agora em que ele está ali se colocando mais nas redes? Olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, com aquilo que a gente coloca nas redes, né? Opiniões pessoais muito enfáticas ou mesmo eu vejo assim muitos blogueiros agora, né, muitos influenciadores em aglomerações, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo que a gente expõe, né, a gente estimula as pessoas muitas vezes, né? Por mais que eu não tenha lá 10 mil seguidores, né? Se a minha vizinha viu que eu fui lá no parquinho, entendeu? Ela vai querer ir no parquinho, então no final das contas a gente vai estar aglomerando no parquinho. São coisas assim que eu acho que é muito importante a gente ter esse cuidado de seguir as regras, né? De não mostrar coisas que estimulem as pessoas, né? Não usar máscara ou qualquer coisa assim, porque isso também, as redes sociais,
principalmente para os estudantes que estão nos acompanhando, né? Quando a gente vai contratar, quando eu vou contratar um estagiário ou qualquer coisa, eu vou olhar a tua rede social, né? Então, se tu tens algumas coisas que eu acho que não vão combinar com a ética da minha empresa, eu não vou te contratar. Por mais que a gente tenha que ser espontâneo nas redes sociais, que a gente tenha que mostrar como a gente é e tal, né? Eu acho que a gente não tem que se esconder atrás de filtros, né? E todas essas coisas, assim, a gente tem que se aceitar como a gente é, né? Porque também tem essa cultura do perfeito, né? Que nas redes sociais eu tenho que ser a magra, perfeita, a que viaja, né? E isso também faz as pessoas adoecerem. A gente também tem que ter um cuidado com aquilo que a gente faz, o respeito com o outro, né? Acho que fica esse o meu recado, né? Tenham cuidado, porque muitas vezes vocês estão representando uma empresa, né? Porque às vezes também eu tô ali falando, mas as pessoas vão olhar assim, olha, essa daí é Relações Públicas da Eletrosul, olha só como ela está se portando, e isso pode refletir na minha carreira também, né? Então, é sempre importante a gente cuidar das nossas redes de uma forma que estamos expostos, né? Equilíbrio talvez seja uma palavra, né? Um caminho. Exatamente. Então, temos outra pergunta agora sim para a Tatiana. Da Terlúcia Souza, só vamos interpretar um pouquinho a pergunta aqui que ela pede. Quais as medidas adotadas durante a quarentena, sendo que o número de feiras, seminários e outros envolviam todo o Brasil? A gente estava tentando interpretar aqui a pergunta, a gente acredita que ela se refere nos eventos, como funcionaram durante a quarentena, né? Eu acho que, Tati, de repente, em alguns locais, em algumas cidades, era ainda permitido. Tudo ficou um pouco dependendo de cada município. Então, eu penso que essa pessoa que está perguntando, né, também questiona nos locais em que, por vezes, os eventos foram liberados, né? Porque depende da cidade, também teve algumas liberações. Eu acho que, assim, como a gente teve um contexto de que as cidades e os estados estavam administrando essas questões de faixas, de vermelha, amarela, cada um tinha digamos assim, um protocolo, né? A gente viu ainda no começo de 2020, do ano passado, a pandemia começou em março, abril, né, de 2020, a gente viu ainda naquele primeiro semestre muitos eventos sendo cancelados, e com aquela expectativa de que no segundo semestre eles seriam retomados, né? Mas a gente viu que a coisa estendeu por muito mais tempo. Então, teve alguns eventos que ali ainda conseguiram, né, bateram na trave, digamos assim, dentro de um prazo, ainda conseguiram ser realizados, mas eu diria que 90% foram cancelados, né? Inclusive, eu trabalho na ENAP atualmente, que é uma escola de governo, mas a minha origem é Embrapa, né? Eu tô cedida da Embrapa para a ENAP, então a Embrapa, ainda no ano passado eu ainda estava na Embrapa e a gente viu muito cancelamento de feira, principalmente feira, né, agropecuária. Alguns organizadores fizeram, né, as feiras virtuais, mas claro que não tem o mesmo impacto, né, do que uma feira real, tentaram adaptar alguma coisa. Mas eu diria que 90% dos eventos foram cancelados. A gente viu uma retomada um pouco maior agora recentemente. Falando aqui de Brasília, a gente está vendo a coisa acontecer numa escala muito pequena, né? Alguma coisa em termos de governo, como eu falei antes, com público muito restrito ou de forma híbrida, né? Com você tendo 4 ou 5 autoridades no lugar e o evento sendo transmitido. E eu não vejo essa realidade mudar num cenário de curto prazo, sabe? Aí, ó, que a gente estava falando antes, o gatinho passando a vida como ela é, né? Eu não vejo isso mudando num cenário de curto prazo. Inclusive, lá na ENAP, a gente organiza um evento muito grande chamado Semana de Inovação. Ano passado foi a primeira edição totalmente virtual do evento. E a gente, por ser escola, a gente tem até uma facilidade maior de fazer adaptação das nossas atividades para o virtual, né? Mas, por exemplo, num evento estilo feira já é bem mais difícil, né? Porque o público presencial digamos assim, a essência do evento, né? Da feira, né? Mas, enfim, eu não vejo isso no curto prazo. Inclusive, falando da Semana de Inovação, este ano a gente está fazendo o nosso processo já de captação de patrocínios
E alguns patrocinadores internacionais colocam até como uma exigência que para patrocinar um evento, o evento tem que ser virtual. Eles não vão patrocinar eventos presenciais, porque esse contexto de pandemia, como as colegas comentaram antes, que a gente ainda não tem uma perspectiva de quando que acaba, né? Então, assim, são muito poucas as experiências de eventos presenciais, pouquíssimas e restritas, e eu não vejo esse cenário mudar muito cedo, né? E quando mudar é aquilo que eu falei no começo, eu acho que ele vai ser um cenário totalmente diferente. A gente não vai querer mais abrir mão do digital, porque ele, né, o ônus e o bônus, ele nos trouxe um alcance de públicos que a gente não imaginava atingir um evento presencial, o que é bom, né? E o que vai ali muito de ao encontro do que a Aline falou da questão de diversidade, né? Aí a gente também se vê conversando com outros públicos e trazendo uma coisa que está aqui na nossa tela, aqui da tradução em Libras, né? da audiodescrição, e da gente tentar fazer a inclusão cada vez maior, né? Das linguagens adaptadas para a gente fazer as inclusões, né? De gênero, raça e tudo mais que está na nossa pauta aí, né? Aproveitando que teve um estudante que fez uma pergunta, só vamos lembrar que os estudantes que acompanham esse evento, a Câmara entregará certificados, né, que podem ser utilizados como horas complementares. Os dados podem ser enviados para o e-mail semana-da-comunicação@camaracaxias.rs.gov.br até sexta-feira, dia 14 de maio. Tem que colocar os dados, o nome, CPF, instituição de ensino, curso, número de matrícula, data do bate-papo que acompanhou, ou dos bate-papos que acompanhou, e e-mail. Nós temos mais alguma pergunta, por enquanto? Por enquanto é isso. A gente agradece quem está nos acompanhando no Facebook, quem está nos acompanhando no YouTube. E qualquer dúvida que alguém tiver para alguma das gurias, só mandar para lá que a gente vai trazer aqui para a live. Isso mesmo, tem que acompanhar. Quem está em casa, acompanhe, porque essa semana de comunicação, a ideia é fazer com que a comunicação se amplie ainda mais, né? Que envolva a nossa comunidade caxiense, como disse a Tati há pouco, né? Esses eventos online, eles chegam a territórios que até então tu nunca ia imaginar, né? Embora não tenha o contato físico, Cris, a gente não tem as pessoas aqui, né, no plenário, o público em geral, mas a gente tem o público espalhado. Que bom que essa comunicação também pode acontecer desse modo. Claro que eu sinto saudade do abraço, né? Eu, como gringa e polaca, gosto do contato, né? Gosto do abraço e também sinto falta disso. Mas eu acredito que também a gente está humanizando um pouco, que nem a gente está acompanhando o gatinho da Tati passar ali, né? Então, de certa forma, nós estamos humanizando o que está um pouco distante. Então, eu me sinto um pouco em casa, da tua casa, Tati, porque a gente acompanha um pouco, né? A gente está vendo o fundo do evento, o fundo do ambiente que elas estão, né? Então, acho que é bem interessante isso. É meu primeiro evento online. E eu confesso que eu gostei bastante desse formato. Eu achei que eu tinha um pouco de preconceito, porque a gente, quando sai da nossa rotina, que a gente já conhece, onde a gente tem segurança, a gente tem um pouco de receio, né? Mas Cris, eu estou gostando muito interessante, né, que a gente tenha, então, um novo personagem. A Tati tem que dizer o nome. Lá em casa, por exemplo, também tem o Pantufa, né, que é o meu gato, que ele participa dessas atividades online. A Tati pode nos dizer, porque aí que está, né? Os pets acabam também fazendo uma interação, né, com a gente e com quem está nos acompanhando. Às vezes até os filhos, né, também, né, ali junto. Já estão juntos. Então, eu acho que o home office também aproximou, né? É distante, mas como tu acompanha um pouco da rotina da pessoa, isso também aproximou, né? Humanizou. É verdade. O meu companheiro aqui é o Joshua, o nome dele. Ele está há 3 anos comigo. E isso que vocês colocaram é importante, né? Porque não tem quem nunca, né? Em alguma live, em alguma reunião, o filho chorou, o gatinho passou, o cachorrinho latiu, né? Isso acontece, né? Mas, voltando ao que a Aline falou antes, realmente a gente tem que ter uma preocupação, assim, de pensar, né? O quanto que a gente vai deixar as pessoas entrarem no nosso ambiente, né? Na nossa, digamos assim, na nossa intimidade, né? E eu acho que essa questão dos eventos até é a mais leve. Eu concordo com ela que eu acho que as redes sociais, que a gente registra nas redes sociais, é
é o que pega mais, né? É referência quando você vai selecionar alguém, ou quando você quer saber como é que é o perfil de alguém ou de alguma empresa, né? Você vai lá e dá uma stalkeada nos posts da pessoa, né? E ver como mais ou menos ela pensa, como mais ou menos ela age, né? Então, me permita só fazer uma colocação sobre isso. A gente, como empregado público, como servidor público, a gente tem um código de conduta, né? E claro que nem sempre é seguido, né? Como eu falei antes, as coisas estão muito polarizadas, então, e também nesse período de pandemia as pessoas às vezes acabam assim exacerbando um pouco nas redes sociais, né? Das suas frustrações, das suas perdas, das suas angústias, né? Então, assim, mas a gente, como servidor público, tem um código de conduta, e eu, particularmente, eu sempre procurei ter mais ou menos que nem aquelas campanhas de propaganda de televisão, use com moderação, sabe? Eu sempre procurei ter uma postura mais assim, da gente usar com moderação, de você pensar, isso pode causar alguma polêmica, pode causar algum problema, então é melhor eu rever aqui, né, o que eu estou escrevendo, o que eu estou postando, né? Porque, assim, justamente como aconteceu aqui, a gente não consegue mais muito separar o pessoal do profissional nesses tempos de home office, né? Então, a gente é o profissional, né? Então, a gente é o profissional todo o tempo e a gente é o pessoal todo o tempo. Então, a gente tem que realmente ter bastante... Acho que bom senso é a palavra, né? Bom senso de saber, escolher o que a gente vai postar, o que a gente vai falar e né, arcar com as consequências positivas ou negativas disso, né? Será que o home office chegou para ficar? As aulas online chegaram para ficar? Ou será? Quais as perspectivas que vocês têm disso no ensino? De continuar assim, alguns modelos online ou alguns presenciais, ou voltar totalmente como era antes? Socorro, vida como era antes, chega... Como é que vocês veem isso dentro da instituição de ensino? Bem, assim como a Tati falou que na área de eventos a gente está migrando para o híbrido, né? Aqui na área do ensino também está dessa forma. O que vem pela frente é esse ensino híbrido, onde as pessoas vão ter a possibilidade de estar presencialmente, se assim entenderem que é o melhor, e da mesma forma estarem através, né, da tecnologia, pelas aulas online. Para muitos cursos deu muito certo, e eu vou dizer para vocês que no curso da comunicação a gente teve bons resultados. A gente inclusive fez uma pesquisa com os alunos para avaliar o quanto, enfim, eles estavam considerando como importante essa experiência e se ela era de fato positiva, e a gente percebeu que a maioria dos alunos conseguiu se adaptar. Ainda que faça muita falta essa proximidade, essa possibilidade de ter um intervalinho, de tomar um café junto, de fazer um trabalho em grupo com as pessoas próximas, pertinho umas das outras, né? Mas o que vem pela frente é isso, é um mundo híbrido. Eu diria que, né, num sentido mais amplo, é isso que a gente vai vivenciar daqui para frente com relação ao ensino. E o aprendizado, prof. Jussânia, a gente ainda não, penso que ainda não tem uma medida, né, uma métrica para avaliar se os processos de aprendizagem estão mais efetivos, ou já dá para dizer que os resultados são positivos? Olha, eu vejo assim, eu vou ser muito franca, eu vou dizer para vocês que ainda a gente não tem tantos resultados. O que a gente consegue medir é um pouco da participação dos alunos, né? Um pouco vem disso, um pouco vem dos resultados das entregas que são dadas ali. E também eu acho que assim, por vários aspectos, assim, eu acho que a gente ganha. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma atividade que a gente teve numa disciplina no semestre passado. Em função da gente estar tendo aulas online, a gente conseguiu fazer uma parceria com uma grande empresa da nossa região, e os alunos eles tiveram a possibilidade de ter contato
com diferentes profissionais da comunicação daquela empresa, que tem um setor enorme, muito grande, então cada pessoa cuida de uma área específica, e por este motivo a gente conseguiu essa aproximação. Então a gente também tem ganhos, a gente tem coisas que são bacanas nesse sentido, né? Tem projetos legais que vêm a partir daí, e com essa interação também, a gente teve em algumas disciplinas a possibilidade de contar com parceiros que não são daqui de Caxias. Então, a gente também está aproximando pessoas que são referência, que podem contribuir muito com o aprendizado, né? Que de alguma forma podem vir para cá e contribuir nesse sentido de trazer ideias novas ou de nos ajudar a pensar e desenvolver essa proposta e essas possibilidades. Para vocês terem uma ideia, nos cursos da comunicação, né, jornalismo, PP, RP, a gente tem uma disciplina que chama Cenários Internacionais. E olha que bacana, a gente tem sempre professores de outros países nessa disciplina. Então, é uma oportunidade que talvez anteriormente a gente não pudesse ter, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente percebe que houve essa mudança e que a gente perde em alguns aspectos, por outro lado, a gente tem ganhos que são significativos e que ali na frente, com certeza, farão a diferença, né? Porque a gente está tendo a oportunidade de acompanhar um olhar, as práticas e situações que são de outra esfera, né? Então, isso acho que ajuda muito, contribui muito nesse sentido. Professora Jussânia, e do ponto de vista docente, né? Como é que fica a vida, assim? Porque é um repaginar-se também no sentido avaliativo. No mundo da comunicação, tu já nos disse que fizeram uma pesquisa e foi, então, o retorno foi acolhedor. Mas, assim, o fazer mesmo docente mudou muito? Olha, que bela pergunta, Vânia. Mudou completamente e eu vou ter que te dizer que a gente ainda está aprendendo. Eu acho que se antes a gente dedicava, sei lá, 2 turnos à nossa atividade profissional, hoje aqui em casa, por exemplo, são 3 turnos direto, né? Eu acordo, eu estou trabalhando, à tarde eu estou trabalhando, à noite eu estou trabalhando, porque o processo de ensino ele é completamente diferente. Por mais que a gente diga, né, é só a gente tentar adaptar, não é só uma adaptação, é muito mais do que isso. É aquilo que a gente está falando desde o início, assim, de ter empatia, de pensar que do outro lado da tela tem alguém que também está passando por situações difíceis que dizem respeito até mesmo, às vezes, à questão da conexão. Muita gente não consegue nem mesmo conectar, às vezes não tem condições, né? O meu computador, a minha internet, ela não tem uma estrutura tão boa aqui. Então, nesse sentido, até a UX está trabalhando, está tentando buscar um apoio nesse sentido para que os alunos não sejam prejudicados. Mas é uma outra realidade, né? É uma realidade, assim, que todos nós, professores e alunos, tivemos que reaprender a aprender. Então, continua sendo um desafio. A gente, assim, a cada semestre tenta buscar novas alternativas, novas possibilidades. É uma outra forma de engajamento. A gente falava da questão do engajamento, né? A gente também precisa engajar os alunos. E presencialmente é muito melhor, porque a gente consegue, enfim, estar próximos dos outros, olhar no olho um do outro. Muitas vezes aqui pela telinha a gente só consegue enxergar uma fotinho do outro lado, né? E aí não é a mesma coisa. Por mais que tenha interação ali, a gente está distante, a gente precisa dessa proximidade. E aí é por isso que eu digo que a gente precisa aprender muita coisa ainda. Eu acho que nesse processo podemos crescer muito mais. Ótimo. Eu acho uma coisa que a gente... Nós temos mais uma pergunta, né, Clara? Temos. Antes de começar a nossa última pergunta, a gente gostaria de ressaltar e agradecer quem está nos acompanhando nas nossas redes e aproveitar para convidar vocês a nos seguir no Face, no Instagram e no Twitter. Para nossa última pergunta, ela é do Miguel. Ela não é direcionada para nenhuma das meninas, mas então quem tomar a iniciativa, acho que cabe às 3. Ele pergunta: fabricar consciências é impossível, até nas comunicações. Como melhorar a profundidade e o senso crítico dos formadores de opinião, já que está fácil abrir lives e qualquer outro tipo de mídia para transmissão? Eu ia até complementar antes a respeito o ensino, né? Eu, como
eu gosto muito de estudar, de conhecer coisas novas, de fazer novos cursos. Eu tive a oportunidade, né, nessa pandemia, de ter cursos abertos, gratuitos. Eu acho que foi uma oportunidade muito legal da gente ouvir pessoas que a gente queria muito ouvir. Eu queria muito participar de eventos como Mega Brasil, ou eventos grandes e tal, e agora eu podia me inscrever e participar e ouvir pessoas e conseguir muito aprendizado assim, nesse momento. Assim, eu acho que foi um ganho bem legal, por mais que tenha sido difícil, que é claro que lá eu ia aproveitar muito mais, né? Mas eu não teria tempo, às vezes, dinheiro para ir, né? Então, foi uma coisa muito interessante. Sobre a pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ler bastante, tem que se preparar, mas também a gente não pode ser responsável pelo que o outro pensa, ou entrar nessa vibe de briga, né? Ou só querer ouvir aquilo que me agrada, né? Eu acho que estamos num momento bem complicado, bem difícil, mas os dois lados, né? Que a gente tem as suas razões, né? Por mais que a gente não tenha paciência às vezes, né? Eu acho que a melhor estratégia é a conversa, é a comunicação. Somos comunicadores, né? Então, o embate, a briga é o pior, né? Eu acho que a gente tem que, nesses momentos, ler, se preparar bem e tentar com argumentos e a comunicação da melhor forma possível, né? Se vocês me permitem fazer um comentário na resposta da Aline, eu acho que nos últimos tempos, vocês também vão, talvez, identificar isso, a gente tem visto muitos cursos de comunicação não violenta e de mediação, né? Então, eu acho que é bem por aí. Eu acho que a gente precisa ter mais resiliência, a gente tem que ter mais boa vontade e ter um diálogo mais, digamos assim, sereno, né, com as pessoas, para a gente poder estabelecer uma comunicação melhor. E aí aproveito para fazer uma defesa, viu, da nossa categoria aí, toda ela, tipo relações públicas, jornalistas e publicitários e outros profissionais da área de comunicação. Como diferenciar boa comunicação e comunicação ruim? Porque hoje todo mundo virou comunicador, né? Qualquer um pega um celular, grava um vídeo, faz uma live, etc. e tal. É justamente você ter bons profissionais na sua equipe, né? É você buscar pessoas que tenham passado um bom tempo numa faculdade estudando essas técnicas e que sabem fazer a diferença nas suas redes sociais, nos seus eventos, na sua comunicação do dia a dia, né? E eu sou estudante da UX, eu me formei na UX em 1994, né? E sou muito orgulhosa de ter estudado na UX, porque assim, como aqui em Brasília eu tenho contato com profissionais de muitas origens, eu vejo que o nosso curso é um curso excelente, viu? Não estou falando isso para agradar a coordenadora do curso que está aqui, mas é um curso que tem tradição e tem base, né? Então, assim, eu me sinto voltando lá para os quase 30 anos atrás, né, quando eu estudei na UX, onde a gente falava muito da questão dos públicos, e nós, relações públicas, somos especialistas nisso, né? E isso está muito presente, gente. Passaram quase 30 anos que eu estudei e isso está muito presente, de você poder identificar os seus públicos e conversar com cada um deles do jeito certo. A Aline falou assim, converse com o seu funcionário, não apenas para passar uma ordem, mas pergunte como ele está, né? Então, assim, eu acho que essas questões nunca foram tão presentes da gente poder olhar para os públicos e dar para cada um aquilo que ele precisa, né? Ter a escuta, ter a empatia, né? E poder fazer essa ligação assim de uma forma mais humana, já que a gente perdeu um pouco na pandemia, e valorizar os profissionais de comunicação nesse sentido, né? Que são as pessoas mais habilitadas para fazer esse tipo de coisa dentro da sua organização, ou até se você for um profissional autônomo, um profissional independente, você ter essa assessoria, né? Acho que é isso. E também, eu acho que, aproveitando, não sei se a prof. Jussânia vai responder, mas assim, Cris, eu acho que para o Miguel a gente pode dizer que também nós temos uma capacidade seletiva. Então, esse conhecimento que a Tati comentou, né, que
quem estuda, quem vai em busca da técnica, quem tem a certificação, a tendência é que produza conteúdos de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, quem recebe também busque conhecimento, estude, porque aí você passa a ser seletivo. Tu sabe exatamente quais vídeos vão estar sendo mais adequados, quais são feitos com conteúdo checado, verificado. Você tem esse olhar crítico. Claro que às vezes a gente não tem domínio sobre as áreas, né? Todas as áreas são tantas, mas a gente pode buscar um pouquinho de conhecimento e a gente sim tem um olhar seletivo. Eu acho que exercitar esse olhar seletivo pode ser um caminho, Miguel. Isso, eu não sei se a prof. Jussane também quer responder a pergunta, complementar. Sim, gostaria. Eu acho que assim, a gente está tendo acesso a inúmeras informações e nesse momento eu vejo também, eu concordo muito que todo mundo tem assunto para uma live, todo mundo tem assunto para tudo, né? E aí vão surgindo coisas novas, como o Clubhouse, por exemplo, que quando surgiu, ele veio com uma lógica de trazer conhecimento de pessoas legais, com domínio sobre determinados assuntos, né? E fazer uma contribuição. E aí a gente foi lá, eu fui uma das pessoas que fui lá conferir e tudo mais, né? E eu encontrei muita coisa bacana, muita coisa mesmo, que eu acabei utilizando nas minhas aulas, que eu achei que para mim fazia muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu também encontrei muito conteúdo lá que não era tão relevante. E eu acho que esse é um grande desafio da atualidade. E principalmente para nós, professores e docentes, que estamos envolvidos com os jovens, é de estimular, desenvolver esse pensamento crítico, de fazer com que as pessoas comecem a pensar sobre o conteúdo que elas estão consumindo. Porque esse tipo de conteúdo, ele não vai parar de ser produzido. Pelo contrário, pelo que a gente está percebendo, cada vez mais a gente vai ter acesso a isso, né? Então, eu acho que um grande ponto aí é tentar trabalhar nesse sentido, de fazer com que as pessoas tenham posicionamentos mais críticos com relação àquilo que elas consomem. E aí vem o aprender a conhecer, né, do Delors. Quem é do campo da educação sabe, prof. Jussânia, né? A gente tem que aprender a conhecer e, às vezes, se conhecer para conhecer que conteúdos serão melhores, que conteúdo, então, essa comunicação é mais precisa, mais segura, mais verdadeira. E, nesse sentido, também, buscar por boas referências. Sempre tem pessoas que são referências em determinados assuntos, em determinados conteúdos. Eu comento muito com os meus alunos, assim, aproveitem muito essa oportunidade. A Aline falava há pouco, a gente nunca teve tanto acesso a materiais, a conteúdos, a pessoas né, que são reconhecidas e que trazem um aprendizado, que trazem algo que é importante para nós. A gente nunca teve tanto acesso. Eu falo assim, está tão próximo da gente e aí muitos deles a gente não precisa nem pagar para isso. Antigamente, para participar de alguma coisa, como a Aline fala, eu tinha que comprar uma passagem de avião, né, economizar um ano inteiro para poder fazer isso. E aí agora isso está muito ao nosso alcance. E é isso, mas cabe também a cada um entender o que realmente é importante. Será que eu vou dedicar o meu tempo para buscar um conteúdo que está ali nas redes sociais, que eu não sei nem de onde vem, né, que fonte está por trás disso, ou daqui a pouco eu vou buscar um curso, alguma coisa que a origem eu sei de onde é, e que, enfim, né, hoje a gente sabe de muitas indicações, enfim, a própria instituição de ensino também se presta a isso, né, de repassar, então, conteúdos que são interessantes ou indicar alguns, enfim, alguns nomes, algumas instituições que fazem isso. Está tudo muito ao nosso alcance, a gente precisa compartilhar mais esse tipo de informação. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eu acho que a comunicação mudou e de uma forma melhor, né, para melhor. A gente está colhendo resultados dessa pandemia agora, né? Porque no início foi um pouco um susto, né? Então, eu acho que agora que a gente está conseguindo se ajeitar e se encaixar nessa nova comunicação e conseguir buscar caminhos para estar dentro dessa nova comunicação, né, Vânia?
Até porque uma pandemia chega de surpresa, né? A gente não tem, ainda mais na área da saúde, a gente não sabe mesmo bem lidar. Nem os profissionais na saúde, inicialmente, né, tiveram dificuldades. E a gente ainda continua, né? Porque a pandemia está aí. E, claro, a gente aqui na Câmara segue as orientações das autoridades sanitárias, né? Ainda a casa tem todo um rigor para acesso, para ingresso das pessoas aqui. A gente tem que estar com máscara, álcool gel. Então, isso que é de praxe, né, a gente está fazendo. Mas, assim, enquanto profissional da comunicação, nós também fomos aprendendo, né, a entrevistar com mais distância, com mais distanciamento. Faz parte, né, esse novo jeito, ele pressupõe isso, um distanciamento maior, o uso de máscara. Na verdade, o sorriso, a gente também, às vezes, falava pelo sorriso, né? E agora a gente fala mais com os olhos, as expressões, que faz parte do mundo da comunicação também. Isso tudo a gente está reaprendendo. E as pessoas que estão estudando, né, Prof. Jussânia, elas já vão se formar comunicadores preparados para uma pandemia, digamos assim. Né? Porque a gente não sabe se vai ter uma pandemia novamente. Eles já vão ter essa experiência, esse conhecimento, já vão ter passado por uma, já vão ter a prática de passar por uma pandemia. Nós não sabemos, é tudo tão incerto, ninguém esperava viver isso um dia, e a gente não sabe se não vai viver de novo. Então, eu acho que a comunicação vai formar novos comunicadores de uma outra forma, já dentro desse contexto, já dentro agora do curso. Eu quando estudei o curso de Relações Públicas, era totalmente separado de jornalismo e de PP, e depois, quando eu saí, fizeram a comunicação integrada, né, que ela segue até hoje, o curso segue até hoje integrado. E agora também vai ter cadeira de pandemia, eu acredito, né, de como passar por uma pandemia, de como superar isso, de vivenciar melhor a comunicação e tudo que ela implica na vida das pessoas. E isso tem a ver com a temática também, que são situações de crise, né? Na área da saúde é uma situação de crise essa que a gente está passando hoje, mas como profissional de relações públicas sabe muito bem, eu acho que tem, né, muito mais conhecimento a respeito disso, de lidar com crises, do que propriamente nós do jornalismo. A gente lida com muito do imprevisto, né? Do que é fato, mas a gente também, a imagem, vocês que manjam melhor, né, e resolver crises. Então, acho que a temática do nosso evento aqui hoje trata disso, Cris. Engajamento e comunicação em tempos de crise. Isso, é gerenciamento de crise, né, que é uma das fortes atuações do setor de RP. E a gente também já vai aproveitar, vamos lembrar o pessoal da Semana da Comunicação, que ela está nessa temática hoje, mas ela vai até sexta-feira, dia 14 de maio. Amanhã, quarta-feira, dia 12, às 19 horas, tem o tema Comunicação como um mecanismo que forma opinião, que vai ter os convidados, o jornalista Floriano Filho, a jornalista também da UX, Alessandra Reck, e o jornalista em Relações Públicas, Evandro Fontana, que a gente também tem homens no curso de Relações Públicas, né? Então, às vezes parece que é um curso formado basicamente de mulheres, mas nós também temos bastante homens. E a gente teve o presidente da Câmara no ano passado, né? Também, que era Relações Públicas, Alberto Menigucci. Então, sim, homens e mulheres. Isso, não tem essa separação, né? E a mediação amanhã com jornalistas Thales e o Fábio. Né? Thales Armiliato, que é nosso coordenador, chefe de comunicação social, e o Fábio Rausch, que é também o jornalista concursado aqui da casa. Meninas, nós estamos já com o tempo do evento já se esgotando, né? Já são 8h30 agora. Eu não sei se vocês querem complementar com alguma coisa que não abordamos, alguma coisa que vocês esperavam falar hoje. Se vocês querem dar alguma mensagem final, vamos separar esses minutos agora para isso. Não sei se vocês têm alguma mensagem mais, alguma coisa que não abordou, alguma coisa que vocês acham importante salientar para as pessoas que estão nos acompanhando. Tem mais uma pergunta? Isso, mais perguntas? A gente recebeu uma pergunta no YouTube, é do Antônio Carlos Lago. Ele é o presidente do Conrep Sexta Região. Ele pergunta para as nossas 3 convidadas: qual a responsabilidade do Relações Públicas na organização dos eventos?
E qual o papel do Conselho na mediação deste mercado que não é exclusivo da área de RP? Professora Jussânia. Jussânia, você se quiser falar, já que está aqui na imagem. Bom, eu acho que assim, a responsabilidade do Relações Públicas, ela é ainda maior, né? Porque a gente agora assume um papel que é diferente, a gente precisa encontrar o nosso caminho para a área de eventos, que eu acho que ele ainda está sendo construído. Eu não consigo enxergar ainda como uma coisa que, né, já está evidente assim. Então, acho que aos poucos a gente vai poder compreender de que forma a gente vai conseguir encontrar esse espaço e se ocupar dele, né? Acho importante a gente pensar sobre isso. E eu acho que isso também gera ainda muitos estudos, gera muito debate ainda. Há muito que se conversar a respeito da área de eventos. Não só de eventos, mas da comunicação como um todo, né? Nesse cenário pós-pandemia, enfim, que vem uma mudança representativa aí. Com relação ao Conrep, pois é difícil falar, né? Porque a gente, claro, conta muito sempre com o apoio e vocês são fundamentais para o desenvolvimento da nossa profissão. Mas realmente a gente percebe assim, e aqui na nossa região a gente tem muitos profissionais que ocupam esse espaço destinado, né, aos eventos aí, e acaba que muitos profissionais eles não têm uma formação específica para atuar nessa área. E não só na área de eventos, mas em outras também, né? Esse é um dos nossos grandes desafios. E aí é sempre muito importante poder contar com o apoio de vocês, como órgão regulador, né, de nos dar essa sustentação, enfim, de fazer com que nossa profissão ela seja reconhecida e ela seja exercida por profissionais que de fato são registrados. O fato da gente ter um conselho, da gente poder ter alguém que nos represente, também nos coloca num outro patamar. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente também aqui agradecer todo o papel que vocês têm aí desempenhado nessa busca pela consolidação da nossa profissão, que é sempre algo, né, difícil de ser alcançado. Ótimo. Aline, Tati, gostariam de comentar? Eu acho que é importante assim, a gente lembrar, né, que relações públicas é uma profissão regulamentada, né, e que quem exerce, né, a profissão de relações públicas, que assina como relações públicas, é só o profissional que faz parte do conselho, né, paga o conselho da profissão, né, é formado em relações públicas, em comunicação, né, então é bem importante, porque a gente vê muitas pessoas por aí, agora a gente vê muito estão importando, né, o relações públicas, o PR, né, que a gente vê por aí, assim, eu sou PR, né, que vem muito das startups, né, então elas têm o PR, e muitas vezes não são formados, né, e aí o conselho tem que agir, a gente denuncia e tal, né, então é muito importante que toda a população conheça isso, né? Que as relações públicas é uma profissão, a gente é formado, né? E precisa de estar para exercer, precisa do conselho, né? Do número do conselho e pagar o conselho também. Olha, eu não posso deixar de comentar essa pergunta, porque o Antônio Carlos Lago é o meu presidente aqui do Conrep 6, eu faço parte da diretoria com ele, eu sou secretária-geral do Conrep 6, eu fico feliz que tem audiência aqui da nossa live em Brasília também. Um abraço, Antônio Carlos. Olha só, em relação a isso, é uma disputa um pouco difícil, porque o que acontece? A gente vê outras profissões invadindo a nossa área de relações públicas, a gente tem o exemplo dos cerimonialistas também, que estão lutando pela regulamentação da profissão deles, essa questão dos profissionais de eventos também, que querem se regulamentar, ao mesmo tempo que são, digamos assim, prerrogativas nossas, é um mercado enorme que nós não temos relações públicas suficientes também para atender toda essa demanda, né? Mas ainda lá, falando de novo do meu saudoso curso de relações públicas na UX, uma das primeiras coisas que eu aprendi e que não saiu da minha cabeça é que o relações públicas ele é o administrador das comunicações, né? Ele tem todo esse foco de formação, de ser aquele profissional que
ele põe um olhar estratégico na comunicação de uma organização, de uma empresa, né? Então, eu acho que essa questão estratégica de pensar os eventos como estratégia e não de executar os eventos, ou de pensar o cerimonial como estratégia e não de precisar necessariamente colocar a mão na massa, é uma discussão que a gente precisa fazer. Então, até que ponto a nossa profissão atende e até que ponto esses outros profissionais podem ser o nosso apoio, podem ser os nossos parceiros, né, para atender essas demandas. E, enfim, a gente tem uma boa briga aí, uma briga saudável, digamos assim, para fazer, né, para conversar com essas outras categorias e estabelecer, né, qual é o nosso grau de parceria aqui, até aqui eu vou, até aqui já é um outro espaço que você pode atuar e tudo mais, né. Mas, enfim, eu acho que essa questão dos eventos sempre foi um carro-chefe da nossa profissão e vai continuar sendo, né. Então, a gente tem que defender aí o nosso ladinho também, né. E, Cris, talvez seja o momento também dos próprios profissionais se unirem mais, né? Dividir dificuldades e soluções juntos, tanto relações públicas quanto jornalistas, porque a pandemia afetou a todos. Estamos todos nessa. Estamos. Cris, antes de tu finalizar, a gente tem que lembrar, eu quero lembrar que para a gente estar aqui hoje tem toda uma equipe trabalhando. E aqui conosco tem a Clara Santana. Isso vai ler, Cris? Então tá, ótimo. Eu ia fazer os agradecimentos Ótimo. Que bom, né? Porque a gente não faz nada sozinho na comunicação. A gente precisa de muitos braços. Muitos. Eu atuo como RP. Eu tenho o Denner, que está junto comigo. Mas eu não trabalho sem a Vânia, sem o Fábio, sem os meus colegas. Então, a gente se ajuda muito aqui. E eu vejo o quanto é importante a comunicação integrada num todo, né? Então, a gente atua junto e isso que faz toda a diferença, que cada um ajuda no que pode, na área que conhece, no campo que conhece, e eu acho que isso faz toda a diferença. Falhou. Ajudando, né? Estamos ajudando. Então, eu vou fazer os agradecimentos finais para encerrar o nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, as nossas convidadas, a Tatiana, a Aline e a Jussânia, que estiveram de forma voluntária, dedicaram todo um tempo para estarem com nós hoje, né? Agradeço muito, 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 em nome da Câmara. A Vânia, vamos agradecer, né, Vânia? Você, equipe de jornalismo aqui da casa, no seu nome toda a equipe, né, nossa, de jornalismo. A Vânia, o Fábio, o nosso chefe de comunicação, o Thales Armiliato, que foi o idealizador desse evento todo, né, a cabeça, digamos assim, os nossos estagiários também do jornalismo, o Luca e a Maitê, a equipe de RP, o Denner, a Clara, né, e eu, e a equipe técnica da TV Câmara, o Josley, o Ayrton, o Osni, a Nicole, o Rafael e o Benito, toda a estrutura que a gente precisou para estar aqui hoje, conectados, para transmitir para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que vão nos assistir depois, porque esse evento vai ficar gravado. Essa é a equipe técnica, né, Cris, que é terceirizada, e que é da empresa Fox, que faz a parte operacional mesmo. E também o nosso presidente, também o vereador Velocinues, que comprou a ideia, que gostou, que nos ajudou a estar aqui hoje, né, proporcionando esse evento para a comunidade e também para a gente exaltar um pouco a comunicação, né, que é tão importante. Toda a mesa diretora, né, Cris, que abraçou junto, e até porque é lei, é estabelecida por lei esta semana, e a mesa, né, apoia a gente quando a gente decide, então, colocar em prática. As nossas leis estão aí, elas precisam, sim, estar na prática, no nosso cotidiano. E sempre preocupado em informar e levar e se aproximar da comunidade, né? E a gente quer dizer para quem está em casa, né, Cris, que quando essa pandemia terminar, a gente vai querer que esse público esteja aqui perto da gente. Nesse plenário, né? Aqui cabem quase 200 pessoas. Né? Então, a gente espera lotar ele de novo, né? Com nossos eventos, com nossas visitas, que a gente sente muita falta dessa aproximação, a intenção sempre aproximar cada vez mais as pessoas da política, da casa, né? Isso é uma estrutura pública, então a intenção é sempre essa, né? Cada vez mais acessível, uma casa do povo. Casa do povo. Então, muito obrigada, nossas convidadas mais uma vez, obrigada a todo mundo que nos acompanhou, obrigada a todos. TV Câmara, há 20 anos ligando o legislativo à comunidade.